Olá, hoje o Conexões traz mais uma entrevista com um candidato ao governo de Goiás. Desta vez, quem está aqui no estúdio para falar conosco é o candidato Iris Rezende, do PMDB. Olá, muito obrigada pela presença, candidato. Bem, sou eu quem agradece essa oportunidade que a TV UFG oferece àqueles que estão aí a disputar o governo. É uma demonstração viva de que a universidade também está vivendo as questões políticas. E isso representa, sobretudo, a responsabilidade cívica dessa instituição. E é com muito prazer que venho aqui, pois já lá nos anos 50, eu ingressei na Faculdade de Direito de Goiás, terminando em 1961, ainda na Rua 20, o curso de Direito, de forma que tenho afeto por essa universidade. Ok. Bom, mas antes de começarmos a entrevista com o candidato Iris Rezende, você acompanha agora uma fala de 5 minutos do candidato ao Senado Federal da coligação Amor por Goiás, Ronaldo Caiado. Aos telespectadores da UFG, obrigado pela oportunidade para que possa aqui colocar o motivo da nossa candidatura e também as propostas que queremos apresentar neste momento. Depois de 5 mandatos como deputado federal, eu já acumulei uma experiência naquela casa. Uma experiência de como realmente fazer um projeto tramitar nas comissões, como fazer com que ele seja priorizado em plenário, como utilizar o regimento interno da casa para que em cada um dos projetos a gente possa incluir temas e matérias que sejam relevantes para o nosso estado de Goiás, como para a população brasileira num todo. Com isso, eu me sinto hoje em condições de poder levar essa condição ao Senado Federal. O Senado Federal é uma casa que tem algumas prioridades e tem, sem dúvida alguma, algumas características que são totalmente diferentes da Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é onde você inicia os projetos de lei, mas o Senado Federal ele tem prerrogativas que são extremamente importantes. O senador é como se fosse o representante do Estado naquela casa. Ali, todos os estados têm o mesmo número de senadores, na Câmara proporcional ao número de eleitores. Outro ponto importante é que o Senado Federal delibera sobre várias ações do governo federal, ou seja, da União. Define a arguição do presidente do Banco Central, das agências reguladoras, dos ministros que ocupam cargos no Supremo Tribunal Federal. Enfim, tem a função de definir o quanto a União pode contrair de dívidas, os repasses aos estados, o quanto também os estados poderão ser ali aquinhoados com empréstimos. É uma função que cabe ao Senado Federal poder, nessa hora, mais do que nunca, discutir o que todos nós queremos para Goiás, que é uma nova reforma tributária, para manter ou priorizar os nossos incentivos fiscais, é uma matéria que quero enfrentá-la naquela casa. Buscar alternativas para estados como nós do Centro-Oeste, que não tivemos a mesma infraestrutura dos estados do Sul e Sudeste. Trabalhar também junto à área da segurança pública, alterando as regras do Código de Processo Penal. É inadmissível que nós estamos assistindo hoje uma flexibilização completa das penas hoje a todas as pessoas que praticam crime no Brasil. Nós temos que fazer uma política também que haja, sim, um tratamento de humanização nos presídios, mas que possamos ampliar os presídios no Brasil. É inaceitável nós admitirmos hoje a violência que as mulheres estão sendo submetidas. É projeto meu fazer com que todos os agressores tenham a obrigação de utilizar as tornozeleiras eletrônicas para ter um maior controle. Na área da saúde, é buscar exatamente com que a União também assuma sua responsabilidade, possamos aprovar um projeto de iniciativa popular para que 10% da arrecadação do governo da União possa ser repassado para a saúde. Com isso, aumentando o financiamento de exatamente o que nós temos hoje, 92 bilhões para 145 bilhões de reais. Um projeto nosso também, uma emenda constitucional para criar a carreira de Estado para médico. O médico terá tranquilidade para ir para o interior,
não ficará subordinado à vontade nem ao humor de políticos, ele ficará sim com a garantia de uma carreira, como se tem um juiz de direito, como se tem um promotor. Nós queremos também trabalhar para que a nossa área toda da segurança também possamos aprovar que os policiais militares tenham um salário unificado no Brasil, onde o policial militar de Brasília, de Goiás, receba o mesmo, como de outros estados, o mesmo que o policial militar recebe por Brasília. Enfim, nós temos que buscar na área da educação uma luta que o Caiado fez, junto ao momento da exploração do petróleo, do pré-sal, onde os royalties iriam só para a União, iria também para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E nós trabalhamos para que realmente fosse repassado a todos os municípios do país, onde 75% dos royalties são para aplicar em educação e 25% dos royalties para serem aplicados na saúde. Então, é aquela casa para a luta pelos municípios, para que tenha o maior repasse a esses municípios do país e que tenham a condição de poder viabilizar as suas gestões, não ficar dependendo do governo federal. São esses temas e tantos outros que poderíamos falar também. Bom, candidato, para começar as nossas questões, o senhor vai ter 3 blocos de 10 minutos para falar. Bom, para iniciar, o senhor já foi governador do estado de Goiás, prefeito de Goiânia e agora novamente candidato. O senhor não acha que deveria haver uma renovação maior no estado de Goiás, já que a gente tem visto nos últimos anos um governo prolongado do PSDB, antes um governo do senhor? O que o senhor acha dessa renovação na política? Ela é necessária ou ainda não? Bem, eu sempre me preocupei como político com a renovação de valores, com a busca de jovens, sobretudo, ao longo desses anos que militam na política, porque a política ela é constante, ela se movimenta. A cada 2 anos, a cada 4 anos, vem eleições para vereador, prefeito, governador, deputados. E eu sempre procurei, lá quando prefeito, buscar valores para que se ingressassem na política como candidatos a vereador. Como governador, quantos jovens eu buscava para disputar a cadeira de deputado. E com isso, quantos líderes, homens e mulheres que se ingressaram na política por incentivo da minha parte. Eu entendo que o mundo vive uma evolução constante, principalmente nos últimos anos. Agora, a política não envolve simplesmente a questão de idade, não envolve simplesmente a questão, vamos dizer, de conhecimento, envolve, sobretudo, a vocação da pessoa, o seu espírito público, porque a vida é a perfeição da natureza. Quando as pessoas nascem, elas recebem de Deus dons. Todos esses professores que hoje militam aqui na universidade, eles nasceram com o dom de educar. Não tivessem eles esse dom, eles não tolerariam uma classe aí 1 mês, 2 meses. E assim uns nascem para curar, outros nascem para desbravar, outros para industrializar, outros para o comércio. Bem, eu recebi, ao nascer de Deus, um dom, o dom político. Não tem outra explicação para a minha carreira. Para você ter uma ideia, eu nasci numa comunidade pequenina e até os 6 anos eu morava ali naquele povoado, que era posterior, era Gameleira, depois passou a se chamar Cristianópolis. Mas a minha vida dos 6 aos 16 anos foi na zona rural, na roça. Um dia meu pai entendeu que precisava trazer a família para estudar. Decidiu, vendeu tudo que tinha ali, fazenda, e veio para Goiânia. Bem, eu comecei os meus estudos. 4 anos na Escola Técnica Federal. E lá eu virei político estudantil. Daí fui para o Liceu de Goiânia. Era o colégio padrão de Goiás, mais de 3.000 estudantes. E à noite eu fazia o curso técnico de contabilidade na Escola de Comércio de Campinas. E há pouco tempo eu era presidente dos 2 grêmios estudantis.
Em 1958, 9 anos depois que cheguei a Goiânia, eu era eleito o vereador mais votado de Goiânia. Então seria por essa tradição, por esse dom que o senhor se candidata vocação. novamente? O que é vocação política? É a pessoa que se interessa pela vida do seu semelhante, que interessa pela vida da sua comunidade, do seu estado, do seu país. Bem, então, você veja, a política ela não tem tempo limitado, depende da disposição física, depende da disposição cívica, depende, enfim, da motivação, porque político sem motivação também, que faz política achando que está fazendo favor, não é assim. O político tem que assumir uma função e dar tudo de si em benefício da sua cidade, do seu estado, do seu país. Bem, eu então sempre tive uma frustração na política, é que o povo brasileiro, em grande parte, não gosta da política. Muitas vezes aí, numa recepção, formam-se aquelas rodas, alguém chega e começa a falar em política, a roda acaba. Bem, e isso é um mal. Eu tenho falado o dia que o povo brasileiro viver a política, pesquisar aqueles que vêm pedir voto em época de eleição, qual é o seu passado, a sua formação, o que ele é, viu? Se realmente é uma pessoa dotada das qualidades essenciais para aquela função que ele busca, viu? E depois acompanhar a vida desses que se elegem, se eles realmente estão cumprindo aquilo que falaram, bem, nós não teríamos picareta na política. Porque, lamentavelmente, só se tem notícia, viu? No mundo político é escândalo daqui, escândalo dacolá, e o povo vai ficando assim, constrangido até. Então, a minha presença na política é para incentivar o povo a participar a cada dia. Porque eu, lá no passado, trouxe da zona rural aquela prática do mutirão para a cidade. A população da cidade não sabia o que era a palavra mutirão. Eleito prefeito em 65, eu trouxe o mutirão para a cidade, a comunidade ajudando o prefeito nos finais de semana. Para quê? Para que eu sempre ficasse em contato com a população, com os humildes, com os jovens, com todas as camadas sociais. Por isso é que, quando assumimos o governo, você nota, logo depois, pesquisando aí o histórico das nossas administrações, a empolgação popular. O povo se torna fiscal do poder público, o povo se torna partícipe de uma maneira ou de outra da administração que nós realizamos. Há pouco tempo fomos prefeito de Goiânia. Essa administração você já viveu, viu? A empolgação do povo, a participação do povo, de repente tudo dá certo. O povo se alegra e as coisas acontecem. Bom, candidato, o senhor falou um pouco dessa questão de corrupção, escândalos aí da política. Recentemente, Carlinhos Cachoeira publicou um artigo no Diário da Manhã em que citava o nome do senhor com envolvimento aí em contravenções no início dos anos 90. Qual que é a resposta do senhor a isso? Qual que é o conhecimento do senhor com o Carlinhos Cachoeira? Você não notou. Ele foi preposto do governador. Os dois se entendem, os dois são juntos. Quer dizer, eles querem desviar a avaliação que eu faço do governo estadual, utilizando uma pessoa que está aí com 40 anos de condenação no lombo para vir atingir. Eu sou um homem de vida limpa. Eu nunca tirei proveito de governo, de cargos que ocupei na vida, nem direta nem indiretamente. Olha, eu sou o único político que passou pelo crivo do Ministério Público de Goiás durante 6 anos. Foi em 98, num debate, eu e o atual governador, e ele me fez umas acusações. E eu fiz acusações sérias a ele. E ali, quem intermediava ali o debate, perguntou para ele, você formalizaria essa denúncia contra o senador? Eu era senador e ele deputado. Ele falou sim, perfeitamente. E pergunta para mim, e você, senador? Vou formalizar e vou, no ato da formalização, abrir o meu sigilo bancário de toda a minha vida e o meu sigilo fiscal. Bem, 6 anos, eu perdi a eleição, foi no governo dele. 6 anos, o Ministério Público de Goiás
foi investigar toda a minha vida. Ao final, o relatório do Ministério Público, viu, engrandece a qualquer criatura que milita na vida pública. Eu tenho isso nas mãos. Agora, o que eles querem? É botar uma pessoa desclassificada, metida no crime, mas comunada com eles. Eles querem desviar a discussão. Não, eu vou discutir é o governo do atual governador que está aí há 12 anos e deixa o governo hoje numa situação deplorável. O Estado está vivendo os piores momentos, o governo está vivendo os piores momentos. Estão aí há 12 anos. A saúde, viu, chegou ao fundo do poço, está um caos. A segurança pública não se fala. Viu? Morrem pessoas, mulheres, tudo aí, como se nada estivesse acontecendo. A educação, você veja, nós criamos a Universidade Estadual de Goiás, está acabando. Os professores do Estado desmotivados, acabaram com a titularidade. Quantos professores vieram cursar aqui na universidade para melhorar os seus conhecimentos e automaticamente os seus salários? De repente eles cortam tudo como se governar fosse uma brincadeira. Bom, candidato, nosso tempo do primeiro bloco acabou, tenho que interrompê-lo, mas a gente vai continuar falando de todos esses temas que o senhor citou no próximo bloco. Não sai daí.